Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre listas e dicionários, que são um tipo especial de dados em Python. Então, vou começar falando sobre listas. Então, listas, elas representam um conjunto de dados, que podem ser, por exemplo, listas numéricas, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ou uma lista de strings, bola, sapato, chuva, lembrando que strings são declarados entre aspas ou apóstrofos, ok? Então, nós temos um exemplo aqui de como declarar uma lista. Vamos fazer o nosso exemplo aqui, então? Vamos lá. Vou criar uma lista chamada minha lista. Nessa minha lista, eu vou criar um conjunto de, por exemplo, frutas. Abacaxi, melancia, abacate. Abacate é fruta? Não sei. Vamos lá. Como que eu printo a minha lista? Vou usar o comando print, minha lista. E ele vai imprimir cada elemento, todos os elementos da minha lista separados entre colchetes. Lembrando que a declaração de lista é feita entre colchetes e cada elemento são separados por vírgula, ok? Eu posso criar uma lista numérica, por exemplo, minha lista 2. Eu vou criar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Vou dar um print na minha lista 2. Ele vai imprimir meus valores. Eu posso ter uma lista mista também, por exemplo, minha lista 3. Minha lista vai ter abacaxi, vai ter um número 2, vai ter um número flutuante 9.89, vai ter, por exemplo, um valor booleano true, e eu vou printar ela igualmente, da mesma forma que eu printei as outras listas, ok? Eu posso ainda fazer uma navegação por essa lista, posso printar elemento por elemento, indicando o valor de índice. Então, por exemplo, eu vou printar o índice 2 da minha lista. Qual que é o índice 2? Lembrando que índices em programação começam com 0. O índice 0 é abacaxi, 1 melancia, 2 abacate. Então vamos lá, print minha lista na posição, entre colchetes, 2. O que ele vai imprimir? Ele vai imprimir o abacate, ok? Se eu imprimir posição 1, melancia, posição 0, abacaxi. Se eu imprimir a posição 4, o que acontece? Ele vai dar um erro. Lista, índice da lista fora do range, fora da variação, ou seja, esse índice não existe na minha lista. Isso vai dar um erro no meu código. Então tome muito cuidado com isso, ok? Eu posso também navegar pelos elementos da minha lista usando um laço. Vou usar, por exemplo, o laço for. Vou usar for item em minha lista. Vou imprimir o item. Print item. Ok? Então ele vai imprimir, vai navegar pela minha lista imprimindo item por item, usando o laço for. Então, a mesma função que eu uso em strings, que é a função len, eu posso utilizar em listas, para saber o tamanho da minha lista. Então, por exemplo, vou criar uma variável chamada tamanho, recebe len de minha lista. Qual que é o tamanho? O tamanho dela é 3. Print tamanho 3, ok? Dando prosseguimento, mesma forma, já disse, exibindo elemento. Adicionando elementos à minha lista. Para adicionar elementos à minha lista, eu vou utilizar o método append, ok? Então vamos lá. Vamos trabalhar na lista 1. Minha lista.append e o novo valor que eu quero inserir na minha lista. Limão, por exemplo. Limão. Vou colocar sem acento, vamos evitar acentos para não ter problema de codificação. Dependendo do computador de vocês, da versão instalada do Python, pode ter problema de codificação, então vamos evitar por enquanto. Caso vocês queiram utilizar acentos e evitar problemas de codificação, eu recomendo que vocês utilizem, insiram essa linha aqui, que é o coding, isso é chamado de linha funcional, o TF8, ok? Então isso serve para você avisar para o Python que você está utilizando uma codificação TF8 e forçar ele a receber acentos. Então, dando prosseguimento aqui, ó, se eu dou um comando append e vou dar um print na minha lista, ele vai adicionar o valor que eu criei ao final da minha lista. Então, esse método append, ele faz a inserção de um novo item na minha lista. Bom, como que eu verifico se um elemento pertence à minha lista? Eu vou utilizar a palavra reservada in
para saber se ele existe ou não. Vou combinar isso ao comando, a estrutura de controle if. Então vamos lá, if, vamos saber se na minha lista tem, vamos trabalhar na lista 2, tem o número 7, if 7 em minha lista 2, eu vou exibir print 7 está na lista. Ok? Vou executar. 7 não está na lista, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que o número 3 está. Então, se if 3 está em minha lista 2, ele vai imprimir 3 está na lista. 3 está na lista, 3 está na lista, ok? Então isso vai ser muito importante quando a gente trabalhar com redução de redundância, remoção de redundância, ok? Para me remover elementos da minha lista, eu vou utilizar a palavra reservada del, ok? Então vamos lá, del, minha lista, quero remover, por exemplo, o item do item 2 até o final. Não, do item, pode ser do item 2 até o final. Ele vai remover abacate e limão, ok? Print, minha lista. Ele removeu abacate e limão usando a palavra reservada del. Para apagar a lista inteira, del, dois pontos, remove todo mundo, minha lista vai estar em branco, ok? Posso também criar uma lista em branco. Vamos criar uma lista em branco? Minha lista 4, minha lista 4. Ok? Eu posso criar a lista em branco e ir preenchendo ela aos poucos. Então, por exemplo, minha lista 4.append, vou colocar aqui um número, 57. Print, minha lista 4. 57. Por quê? Por que eu criei a lista em branco? Se eu dou um append numa lista que não existe, vai dar um erro. Vai falar o nome minha lista não está definido. Essa variável não existe. Eu estou dando um append, estou adicionando um elemento numa coisa que não existe. Então, por isso, eu posso criar ela em branco, caso eu tenha necessidade de ir preenchendo ela aos poucos. Ok? Percorrendo elementos da lista. Então, por lista, isso é tudo, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre dicionários, que também é um tipo de dado que permite conjuntos de dados. Uma coisa importante sobre lista, a gente vai falar mais pra frente, ok? Que é o uso de listas com funções.